Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esta é a mensagem que a gente não cansa de cantar, de pregar e de ouvir. Breve Jesus voltará. Essa é a bendita esperança que está no meu coração e no seu também, nós todos que somos filhos de Deus, que cremos na Santa Bíblia como palavra de Deus. Essa é a mensagem que todos aqueles que confiam no Senhor pregam, ouvem a respeito, anunciam, breve Jesus voltará. É possível, é claro, que o tempo de Deus não seja o nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. O Senhor da história tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele voltará. Tomara que Ele venha ainda em nossos dias, não é? Para que a gente não tenha que passar pela morte. Esse negócio de morte aí é uma coisa chata, não é? Misericórdia. Tomara que a gente não passe pela morte, tomara que nós estejamos entre aqueles salvos que estarão vivos por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas se a morte chegar, paciência, tem que ir, né? Vai na boa não, né? Nunca na boa. Mas a gente vai com a certeza de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é um filhinho de Deus. Você é uma filhinha preciosa aos olhos do Pai. Se porventura você falecer antes de Jesus voltar, acredite, o seu nome não estará apenas registrado no livro de Deus, o seu nome está registrado no coração de Deus. E ninguém, ou tempo algum, por maior que seja, conseguirá tirar o seu nome do coração de Deus. No momento certo, Ele se lembrará de você e chamará você. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, antes mesmo dos salvos vivos serem beneficiados,
com o dom da imortalidade, Jesus chamará da sepultura os que morreram confiantes nele, e eles ressuscitarão com um corpo novo, perfeito e glorificado, e nós estaremos todos reunidos e juntos para sempre com o Senhor. Que o Senhor renove cada dia mais a sua fé, a sua certeza de que Jesus breve voltará, Ele tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele vem para reunir os seus filhinhos e nós estaremos juntos em sua eterna presença. Estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia e eu tenho um presente que eu nunca posso esquecer de lhe oferecer. Este aqui é a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você ainda não tem esse material, peça que a gente vai lhe mandar. É inteiramente gratuito, tá bom? Educação Financeira à Luz da Bíblia. Nessa revista maravilhosa, você vai encontrar 12 temas de orientação sobre como você usar o seu dinheiro. E aí, tem muita grana aí? Tá riquinho, não é? Tá só prosperando, mas o dinheiro está fazendo sua cabeça, está possuindo você, está dominando você. Cuidado, hein? Não deixe que isso aconteça. A Bíblia tem orientação sobre como nós devemos nos relacionar com o dinheiro, como nós devemos usar, gastar, investir nosso dinheiro. E você me dirá, sério, a Bíblia fala a respeito disso? Fala sim, tenha certeza disso. Quer essas orientações financeiras à luz da Bíblia? Peça que a gente lhe manda. O telefone está aí. 12 21 27 31 21. Você liga para a gente no horário comercial e fala com a equipe da Escola Bíblica dizendo que você quer a revista. Outra opção até mais prática é você mandar mensagem para a gente através do WhatsApp, número 12 982440077. Você pode mandar a mensagem agora. Salve esse número aí no seu celular e diga assim: quero a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. E esse material ilustrado, lindo, com um conteúdo maravilhoso, vai chegar gratuitamente às suas mãos. É um presente da Novo Tempo para você. Há uma equipe aqui de milhares de pessoas que a gente chama carinhosamente de Anjos da Esperança, que patrocinam esses materiais. Eles fazem doações financeiras para manter o Ministério da Novo Tempo e é por isso, por causa dos Anjos da Esperança, que a gente pode mandar esse material gratuitamente para você. Peça que nós vamos mandar. Olha aí, o WhatsApp 12982440077. Ainda tem o QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular aí para esse QR Code e então mandar a mensagem para a gente, entrar no site, né, e mandar a mensagem para a gente, ok? É um presente da Novo Tempo para você. E nós vamos ter na sequência a música do Quarteto Arautos do Rei. E eles já estão se preparando para cantar. E essa é uma linda canção. Uma canção que glorifica aquele que era, que é e que há de vir. Glorifica nosso Senhor Jesus Cristo, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que começou a obra em nós e vai concluí-la até o seu glorioso dia. Ouça agora, Arautos do Rei, precioso nome. Tenho ouvido muitos nomes que hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno, fonte de poder e salvação, precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus.
Esse nome é poderoso pra fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é sim digno hoje e sempre de todo louvor, bênçãos de Deus, desse Cristo bendito sobre você e sobre a sua casa. E o presente que lhe apresentei há pouco, você já solicitou esta revista maravilhosa, Educação Financeira à Luz da Bíblia? Se você ainda não pediu a revista, peça que eu vou lhe mandar gratuitamente, tá bem? Como disse, é um presente da Novo Tempo, preparado com muito carinho para você, para lhe ajudar aí nas questões financeiras, para que você possa ter uma vida financeira bem equilibrada e bem feliz. Número do WhatsApp 12982440077. Você pode mandar a mensagem de texto para nós agora e a gente vai então retornar o seu contato e já nos próximos dias enviar essa revista para você pelo correio, gratuitamente, para ser bênção de Deus na sua vida. Tem intervalo agora, mas na sequência eu volto com a mensagem de Deus. Hoje nós vamos seguir com o tema Na Contramão, parte 2. E você vai ver que a despeito dos desafios de andar na contramão do mundo, a nossa vitória no Senhor é certa. Fica aí, a gente se vê. Ouça bem, os cristãos, nós, filhos de Deus, que vivemos na contramão do mundo, que vivemos muitas vezes na contramão das pessoas que nós mais amamos, porque elas não aceitam o Evangelho como nós aceitamos. Venham cantar o canto Graças ao bom Deus, nós estamos juntos aqui na TV Novo Tempo e nesse momento você está assistindo ao programa A Voz da Profecia. A gente já teve música aqui do Quarteto Arautos do Rei, daqui a pouquinho tem outra música que eles prepararam para ser apresentada ainda hoje, porém antes disso, nós vamos à Palavra do Senhor. É hora de nós estudarmos a Bíblia aqui no programa A Voz da Profecia e eu tenho sempre essa imerecida honra de compartilhar a Palavra de Deus com você, você que está nos assistindo daqui do estado de São Paulo, onde está a sede da Novo Tempo, ou algum outro estado aqui do Sudeste, ou talvez no Sul do Brasil, no Centro-Oeste, Norte, Nordeste, no Brasil inteiro, você é muito bem-vindo. E é claro, você também que está nos acompanhando do exterior, porque a gente sempre tem muita gente aí nos mais diversos países do mundo que acompanham a programação da Novo Tempo e o programa A Voz da Profecia. Você está longe dos nossos olhos, mais perto do nosso coração. Que o bom Deus continue abençoando você e sua casa. Vamos orar? Antes da gente abrir a Bíblia, pense no Senhor comigo. Pai querido, rogamos a unção do Teu Espírito, Senhor, sobre mim e sobre todos que estão participando comigo dessa prece.
para que juntos nós compreendamos Tua palavra e sejamos por ela alimentados. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O título você já viu aí na contramão, é a parte 2 dessa reflexão que nós começamos na semana passada. De acordo com a Bíblia, ser cristão é viver na contramão do mundo e às vezes até mesmo da família, dos amigos, das pessoas que nós mais amamos e que mais nos amam. Ser cristão é viver na contramão até mesmo da nossa própria vontade, da nossa natureza. Na carta de Paulo aos Romanos, especialmente aqui no capítulo 7, e eu já marquei aqui na minha Bíblia, Romanos capítulo 7, nos versos 14 até o verso 25, nós vemos a descrição de uma intensa luta moral, a luta do ser humano contra o pecado, na linguagem de Paulo, contra a carne. A carne, nos escritos de Paulo, quase sempre é uma referência à nossa natureza pecaminosa, nossa natureza tendenciosa para o mal. Interessante que, quando Paulo faz referência a essa luta moral, essa luta contra o pecado, alguns pensam assim, será que ele estaria falando de sua própria experiência? Essa descrição seria autobiográfica? Se sim, Paulo fala de sua experiência antes da conversão ou depois? Vamos ler alguns versos? Romanos capítulo 7. Vamos começar aqui nos versos 14 e 15. Está escrito assim: porque bem sei que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está se referindo a ele mesmo? Seria em relação à sua experiência antes ou depois da conversão? E agora veja aqui, dos versos 22 a 25. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Alguns, quando leem esse texto de Paulo, eles dizem assim, é verdade, Paulo está falando de sua luta após a conversão, após o novo nascimento, após a experiência com Cristo. Até porque uma pessoa não convertida, ela não diria isso, porque de acordo com o homem interior, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Mas há outros que dizem assim, não, ele se refere aqui à sua condição antes do novo nascimento, antes da conversão. Porque Paulo, no texto que eu li, usa expressões como sou carnal, sou vendido à escravidão do pecado. E alguns dizem, ele não poderia estar apresentando toda essa condição para identificá-lo já como um homem convertido? Existe uma terceira ideia. Seria essa uma experiência de um pecador sob ou debaixo de profunda convicção de que é infeliz, assim, por sua carga de culpa. E é um pecador que se esforça pelos seus próprios méritos para pôr a vida em harmonia com as exigências divinas. Mas os melhores esforços dessa pessoa resultam em fracasso, até que ela se renda completamente a Cristo e experimente o poder capacitador do Evangelho, poder que traz alívio e traz vitória. Eu fico pensando, olha, seja em qual tempo de sua vida for a ênfase, seja em que momento da vida de Paulo ele esteja aí enfatizando, a verdade é que a luta contra o pecado nos acompanha por toda a nossa vida.
E quanto mais perto nós estamos de Cristo, mais nós vemos nossa malignidade, nossa pecaminosidade, e mais nós confessamos nossa culpa. A vida cristã é uma contínua luta contra a natureza pecaminosa. É uma luta permanente contra a nossa natureza herdada, contra as nossas tendências pecaminosas. E além das tendências pecaminosas que são herdadas, né, existem aquelas também que são cultivadas ao longo da vida. Por isso que eu digo para você e repito, nós cristãos vivemos na contramão não só do mundo, mas da nossa própria natureza, da nossa própria vontade. Não por acaso, Jesus disse as palavras tão conhecidas e que certamente foram pregadas diversas vezes. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Eu já citei esse verso aqui no programa, eu sei, diversas vezes. Até porque esse é um tema que muito me impressiona, muito me encanta e que considero ser extremamente necessário de ser apresentado, principalmente em nossos dias, quando se fala muito da cruz do Cristo, mas pouco a respeito da cruz do cristão. Lucas capítulo 9, verso 23, está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Observe que Lucas começa dizendo assim que Jesus dizia isso a todos. Jesus queria que todos soubessem disso, tanto jovens como velhos, crianças. Jesus queria que crentes e descrentes soubessem disso, cultos, incultos, pobres, ricos, todos. O que Jesus dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, diz Cristo, tome a sua cruz e siga-me. Fácil isso? Negar a si mesmo? Claro que não. Isso é difícil. Isso é um tremendo desafio. Quando Jesus fala de cruz aqui, ele não está falando de perdão, de graça, de amor. Jesus está falando de sacrifício, de dor, de algo que nos machuca, que nos faz sofrer. Mas ele diz, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, nesse contexto aqui, é a luta para você negar-se a si mesmo, para você deixar de fazer a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo assim, desista da sua vontade e faça a minha. Ou vou lhe dizer algo, espero não lhe machucar com isso, é com muito carinho e com muito respeito. Mas olha aqui, se o Deus que você segue nunca lhe diz não, se o Deus que você segue nunca diz não para você, certamente você está seguindo uma versão sua de Deus. Você não está seguindo o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. Porque o Deus da Bíblia, ele muitas vezes diz não. E olha, diante dos nãos de Deus, muitos decidem abandoná-lo, desistem de segui-lo. O mundo diz assim, siga o seu coração. Já ouviu isso antes? Siga o seu coração. Mas sabe o que a Bíblia diz? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, isso está lá em Jeremias capítulo 17, verso 9. E eu posso citar palavras do Mestre também, Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus diz assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, adultérios, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Compreende? Enquanto o mundo diz, siga seu coração, a Bíblia diz, cuidado, seu coração é enganoso. Jesus diz que do seu coração procedem maus pensamentos, maus desígnios. O mundo diz, você deve se empoderar, você deve obter poder. Deus diz assim, está lá em Isaías 27, verso 5, que os homens se apoderem da minha força. É por isso que eu digo para você que o cristão anda na contramão do mundo.
Não raras vezes aquilo que o cristianismo ensina é exatamente o oposto daquilo que é pregado, que é vivido, que é ensinado pelo mundo. A Bíblia diz que o poder não está em você nem em mim, mas o poder está em Deus. O mundo diz: você pode, você é capaz, sua força está dentro de você. Desperte sua força interior. É a pregação de autoajuda. Mas Jesus diz assim para você: filho, filha, sem mim você não pode fazer nada. Significa que sua força vem de fora, a sua ajuda vem do alto. É impressionante como o evangelho bíblico, o evangelho da cruz, o evangelho do negar a si mesmo, ele foi tirado do cenário e ele tem sido ignorado em muitos púlpitos e muitos altares. Esse ensino do mestre sumiu de muitas igrejas. Para muitos outros, hoje, assim, tudo pode, não é? O que vale, o que importa é ser feliz, é se sentir bem. Hoje a gente vê em muitos lugares uma pregação totalmente humanista, uma pregação baseada apenas no ser humano, não uma pregação bíblica. Mas o que Deus está dizendo para você nessa hora é que se você é cristão, você está andando na contramão do mundo. E como já disse muitas vezes, da nossa própria família. Porque dentro de nossa casa há aqueles que aceitam e os que rejeitam o Evangelho. Muitas vezes você vive na contramão da sua própria vontade, da sua própria natureza, porque nós temos uma natureza inclinada para o mal. Por que é preciso negar-se a si mesmo? Ora, porque nós somos injustos, nós somos maldosos, somos impuros, nós somos podres, egoístas, orgulhosos, desonestos. Nós somos invejosos. E todo esse mal interior produz infelicidade e nos conduz à morte, à perdição eterna. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer. Deus e só Deus pode nos purificar, nos transformar de dentro para fora. Só Deus pode transformar um pecador num santo. Mas Ele pode. Você já viu Deus fazer isso? Talvez esta seja a sua experiência. Ou quem sabe você não tem assim uma experiência tão contrastante de uma vida anterior de perdição completa para agora uma nova vida de santidade em Cristo. Mas é possível que você conheça a história de alguém que tenha vivido assim, completamente perdido no mundo e agora vive salvo pela graça de Cristo. E na Bíblia temos tantos exemplos, não é? O próprio Paulo, que citei há pouco, falando de sua luta contra o pecado. Vou ler aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, o testemunho do apóstolo, um homem transformado pela graça e pelo poder de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12. 1 Timóteo 1, 12, até o 17 está escrito assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém, amém. Glórias ao Senhor.
Insisto, Deus pode transformar pecadores em santos, pecadoras em santas. O Evangelho não é apenas o poder de Deus para perdoar os pecadores, mas também para transformá-los, para purificá-los, para dar a todo pecador o direito e o poder de terem uma nova vida, de ter uma nova vida, de desfrutar, como diz Paulo, novidade de vida. Então Paulo conta aqui o seu testemunho no texto que eu li. E ele diz: o Senhor me fortaleceu, a mim, eu que no passado era blasfemo, inimigo da igreja, perseguidor da igreja, insolente, eu que fiz isso na ignorância e na incredulidade, mas Cristo Jesus mostrou a sua misericórdia, Ele estendeu sobre mim a sua graça, por isso Ele é o Rei eterno, imortal, invisível. Ele, diz Paulo, é o Deus único, e a Ele glória para todos sempre. Amém. Esse mesmo Paulo também diz, e você conhece essas palavras, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Antes você e eu, de acordo com as palavras de João, nós estávamos no maligno, porque ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno, mas agora nós estamos em Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós que fomos atraídos pela graça do Senhor, e do Senhor recebemos perdão e poder para uma nova vida, agora nós somos novas criaturas. Você é um novo ser, você é uma nova pessoa, perdoada e transformada pela poderosa graça do Senhor. Então Paulo diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Oh, glória! Eu vou repetir essas palavras para você. Elas são muito lindas. Estão na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e tem andado nos caminhos de Deus? Então você agora é o bom perfume de Cristo. Através de você, Jesus espalha a fragrância do seu amor aos outros pecadores. Que bênção! Deus age em nós e através de nós para que outros sejam abençoados. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Ouça bem, os cristãos, nós filhos de Deus, que vivemos na contramão do mundo, que vivemos muitas vezes na contramão das pessoas que nós mais amamos, porque elas não aceitam o Evangelho como nós aceitamos. Nós cristãos que vivemos não raras vezes na contramão de nossa própria vontade, nossa própria natureza inferior, que tenta nos puxar e nos atrair de novo para o mal, para o pecado. Será que nós cristãos estamos condenados a uma vida de tristeza, de angústia e sofrimento agora, porque nós temos muitas vezes que negar a nós mesmos nossa própria vontade? Será que pelo fato de vivermos nessa realidade, na contramão do mundo e da nossa vontade, estamos condenados a uma vida de tristeza? Pois eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, não. Absolutamente não. É possível sim, mesmo agora, vivendo na contramão do mundo, das pessoas, da nossa natureza, é possível mesmo agora ter paz, alegria e esperança, porque nós sabemos quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Nós, filhos de Deus, temos conhecimento de que essa realidade presente, ela não é a única e nem a última. O melhor está por vir, creia nisso. O bem vencerá o mal. O Senhor cumprirá a sua promessa. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
Mas até que esse dia glorioso chegue, você e eu, nós não estamos sozinhos. Nós, filhos de Deus, nós nos apoiamos mutuamente. Por isso que Deus criou a sua igreja. A igreja não é um fim em si mesma, é um meio para que nós nos apoiemos uns aos outros, nos ajudemos de maneira recíproca. Eu aproveito e lhe faço um convite agora. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se você ainda não foi à nossa igreja, nos dê a alegria de nos visitar. Nossos cultos geralmente acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma igreja, veja nesse site, acesse esse site, encontreumaigreja.com.br. Vá à igreja, a gente quer apoiar você, a igreja precisa de você e você precisa da igreja. Foi para isso que Deus criou a sua igreja, para que nós ajudemos uns aos outros, uma vez que todos estamos andando na contramão do mundo. Nós nos ajudamos de maneira recíproca. E além do mais, conosco está o Senhor dos Exércitos, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Foi Jesus quem garantiu: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essas são as últimas palavras de Cristo, registradas pelo evangelista Mateus: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nos dias fáceis e difíceis, nos dias de alegrias e de tristezas, Jesus sabia que seus discípulos não viveriam até o fim dos tempos. Então, quando ele disse assim: estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, certamente ele estava pensando em você, estava pensando em mim. Nós que vivemos na era presente e que sabemos que nos aproximamos do fim dessa realidade, o Senhor está conosco. Na incerteza desse mundo hostil e perigoso, nós temos a certeza da presença do Senhor conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Com a bênção de Deus, o povo do Senhor vence o mal com o bem. A nossa segurança está nele e para sempre nele. Eu quero concluir fazendo uma reflexão pequena mais com você. E eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Qual é o grande propósito da vida? Já pensou nisso? Certamente já. Qual é o grande objetivo da vida humana nesse mundo? Quando eu era criança, eu não tinha dúvida. Eu pensava assim que o grande propósito da vida seria ser feliz, até porque era tudo que eu mais queria. E eu sempre percebi as pessoas buscando de todas as formas a felicidade, fazendo coisas em busca da felicidade, estabelecendo metas, propósitos, trabalhando muito, estudando bastante, às vezes tendo necessidade de viajar, de se mudar para outro lugar, enfim, tudo em busca de felicidade. E eu sempre pensava assim que o grande objetivo da vida era ser feliz e eu deveria me esforçar para ser feliz. Mas sabe que na palavra do Senhor eu descobri algo diferente? Profeta Isaías, capítulo 43, verso 7, Deus diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Compreende? Deus diz assim: aqueles que eu criei para a minha glória. O grande propósito da vida de todo filho de Deus, de toda filha de Deus, deve ser viver para a glória de Deus. Foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui na terra. Tudo o que Ele fez foi para glorificar o Senhor. Na sua oração, registrada em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo, pouco antes de passar pela experiência da cruz, Ele diz assim ao Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer.
Olha que lindo. Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Pouco antes da cruz, Jesus está refletindo em sua vida na terra. Desde o seu nascimento, desde a manjedoura, até aquele momento que precede a cruz. E o Senhor Jesus Cristo, na sua oração, pode dizer com alegria ao Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus viveu para glorificar a Deus. Quando você vive o verdadeiro propósito da vida, que é glorificar a Deus, então você encontra a felicidade. Quem vive na direção de Deus, na mão de Deus, mesmo que na contramão do mundo e de sua própria natureza, tem no coração a paz que excede todo entendimento. Por isso é uma pessoa feliz, vive para a glória do Senhor e não para a sua própria glória. Quando você procura glorificar a Deus, então a luz de Deus na sua vida dá sentido à sua existência. Por isso que eu insisto, quando você vive o verdadeiro propósito da vida, que é glorificar a Deus, então você encontra a felicidade. É impossível viver para a glória de Deus e não ser feliz, mesmo tendo que lutar contra a própria natureza inferior tendenciosa ao pecado, mesmo que vivendo uma vida contrária àquilo que o mundo prega, ensina e nos pressiona para fazer, mesmo muitas vezes tendo oposição das pessoas que a gente mais ama, que estão dentro de nossa casa, e por rejeitarem o Evangelho, não raras vezes rejeitam também aquilo que a gente pensa, que a gente faz, que a gente ensina, que a gente vive. Mesmo assim é possível ser feliz quando você decide viver para a glória de Deus e a sua vida, como a vida de Jesus, torna-se bênção para os seus semelhantes. Deus nos abençoe. A despeito de estarmos na contramão desse velho mundo, não desistamos. Permaneçamos firmes no Senhor, até que a nossa vitória no Senhor seja completa. Eu termino citando só mais um texto bíblico. Carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. Referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, o autor de Hebreus diz assim: Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Guarde essas palavras no seu coração. De preferência, marque esse texto bíblico aí. Marque na sua Bíblia. Eu disse Hebreus capítulo 7, verso 25, Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor pode salvar você. O Senhor pode transformar você. O Senhor pode dar a você vitória completa, plena, definitiva, porque Ele está intercedendo por você no santuário celestial. Não pense que você está sozinho aqui, lutando contra a sua própria natureza, lutando contra a oposição de muitos que desprezam a sua fé. Não pense que você está sozinho aqui nesse mundo podre e perdido, procurando viver em santidade e sendo muitas vezes desprezado por causa da pureza da sua vida. Não pense que você está sozinho. Há alguém intercedendo por você no santuário celestial e Ele pode salvar você totalmente. E além do Cristo vivo que intercede no santuário celestial, o Espírito Santo, o Consolador, Ele está hoje guiando os passos de cada um dos filhos de Deus até que a nossa vitória no Senhor seja completa. O Espírito Santo está com você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está intercedendo por você. E o Pai, Ele está no comando da história e conduzindo a vida de cada um dos seus filhinhos. A Santíssima Trindade, a divindade está comigo, está com você. Por isso nós nada temos a temer, pelo contrário, vamos seguir firmes em Deus. Ainda que na contramão do mundo, mas na mão de Deus. Quem está na mão de Deus está na direção certa, está indo para o lugar certo. Deus lhe abençoe. Vamos ouvir a música. O quarteto vai cantar, o quarteto vai glorificar a Deus e a música
A mensagem, a canção é uma palavra de esperança para você, porque Deus não falha em todas as suas promessas e no momento certo Ele vem para buscar os seus filhos e reuni-los no lar eterno. Ouça agora, Arautos do Rei. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, pra quem abriu seu coração, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade
vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Ou se vale a pena esperar, claro que vale. Até porque quem fez a promessa é fiel, ele não falha. Vai chegar o dia quando essa canção vai se cumprir, quando Cristo voltará e reunirá os seus filhos. E nós veremos sim que valeu muito a pena esperar. Tudo que passamos aqui, por mais difícil que tenha sido, não foi nada em relação àquilo, ou não será nada em relação àquilo que nós desfrutaremos na eternidade. É por isso que Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que no futuro há de ser revelada em nós. E na medida em que a gente avança, mesmo no meio das dificuldades dessa realidade presente, apesar das lutas, nós temos consciência de que toda a vontade de Deus é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Deus está tentando dia a dia nos livrar desse mundo perdido e perigoso. Não tem nada que Deus pede para que eu renuncie, para que você renuncie, que seja algo que nos beneficie de alguma forma. Não, claro que não. Deus só tira de nós ou só diz para a gente evitar aquilo que de alguma maneira nos prejudica. Em tudo que Deus faz, Deus tem como propósito o nosso bem-estar. Por outro lado, nós, seres humanos, é que provocamos os maiores males e a maior injustiça contra nós mesmos. Quando nós pensamos e agimos de maneira diferente ou de maneira contrária à vontade de Deus. Por favor, acredite nisso, não existe felicidade verdadeira no caminho proibido por Deus, por aquele que sabe o que é melhor e quer o nosso bem sempre. O caminho da transgressão, do pecado, só leva à miséria e à destruição. Então é verdade que nós temos que lutar contra a nossa natureza, mas é a luta do bem contra o mal. Você compreende? Vale a pena envolver-se nesse combate. Nós andamos na contramão do mundo, mas nós seguimos na mão de Deus, na direção de Deus. Difícil, desafiador, sim, mas a gente sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Nós estamos seguindo na direção do Senhor. Enquanto muitos que não têm Deus nesse mundo e andam pelo chamado caminho largo, espaçoso, estão andando na direção da perdição, nós, filhos de Deus, sabemos que estamos seguindo para a vida eterna, para a salvação eterna. Então, apesar das dificuldades, a certeza da direção nos motiva e nos puxa para frente. Deus abençoe você e abençoe sua família. Continue firme em Deus, apesar de estar na contramão do mundo. Posso orar com você? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê vitória no combate do bem contra o mal. Ore ao Senhor comigo agora. Pai querido, seja glorificado o teu nome, Senhor, porque nos tiraste das trevas da ignorância para a luz, para o conhecimento da salvação, e te pedimos, ajuda-nos a permanecermos firmes em ti, Senhor, lutando e vivendo na oposição do mundo, na oposição de nossa própria natureza, mas sabemos que seguindo na tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus tem vitória para você. Continue firme no Senhor, não desista por nada, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, nós estamos seguindo na direção de Deus, na mão de Deus. Isso é o que importa. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.